Pessoal, dando continuidade aqui no desafio técnico da pós-graduação que eu estou fazendo de arquitetura de sistemas .NET na FIAP, eu vou apresentar para vocês a segunda fase do projeto, né? Que engloba tudo o que a gente vem aprendendo agora na segunda fase do curso da pós-graduação, que ele é dividido em quatro fases, né? Nessa fase nós aprendemos muito sobre Docker, sobre containers, sobre mensageria, sobre o Kubernetes, né? E, e o objetivo aqui dessa segunda fase do desafio técnico é eu transformar aquela aplicação que eu apresentei no primeiro vídeo em uma estrutura mais voltada a microserviços, que tem tudo a ver com o que a gente aprendeu agora na segunda fase da pós-graduação. Levando em consideração que na primeira fase a gente tinha uma API única, né, que representa a FIAP Cloud Games, e é uma API que tinha que controlar ali todo o cadastro de usuários, o cadastro dos games, né, porque é uma plataforma de jogos, né, a FIAP Cloud Games. E como esse serviço está escalando, né, uma quantidade imensa de usuários estão aderindo ao serviço, a empresa está crescendo bastante, a estrutura monolita não está mais adequada para isso. Então, faz-se necessário reestruturar toda a aplicação, trabalhando com microserviços, colocando isso na nuvem, trabalhando com container. É, e aí eu reescrevi todo o projeto, né, com a seguinte ideia: não é mais um monolito, uma única API, e sim um conjunto de microserviços. Agora nós temos duas APIs, tá? E três workers. E como que funciona todo o processo de comunicação aqui? Eu fiz um desenho no Miro e a gente está trabalhando da seguinte forma, tá? Todo início do processo começa aqui em Start, e aí nós temos as duas APIs aqui, que é a API Catalog API e a User API. Na Catalog API é onde todos os jogos são cadastrados, onde também o usuário realiza o pedido de novos jogos para que ele compra, né? Ele faz o pedido ali para adicionar na biblioteca dele de jogos. E aqui na parte de usuários é onde eu tenho toda a autenticação, criação de usuários, né, alteração de dados cadastrais. É aqui que rola tudo isso. Então, como é que funciona o fluxo aqui? Quando a gente tem a API de usuário, quando cadastra um novo usuário, ele publica aqui num tópico chamado User Create Topic uma mensagem, né, informando que o novo usuário foi cadastrado. E essa mensagem é consumida aqui por um serviço de notificação que envia um e-mail para o usuário, né, informando, dando as boas-vindas aqui para ele, e a gente finaliza todo o processo aqui. Depois disso, quando o usuário compra novos jogos, o pedido é registrado aqui nessa API e ele é publicado num outro tópico chamado Order Placed Topic. Essa mensagem é consumida, eu estou usando o Kafka aqui, tá, pessoal? Essa mensagem é consumida por esse work aqui, que é o Payment WS. E quando ele consome, ele processa o pagamento, aprova o pagamento e joga a informação nesse outro tópico aqui, que é o Payment Process Topic. Nesse camarada, a gente tem a mensagem que o pedido foi aprovado e eu tenho novamente aqui tenho dois workers. Um deles, ele processa, ele entende que ele processa, ele pega a mensagem que está nesse mesmo tópico, entende que o pedido foi aprovado e adiciona esse pedido através do catálogo API na biblioteca do usuário, tá? E por fim, esse serviço de notificação aqui também consome esse mesmo tópico aqui, onde tem informação de que o pedido foi aprovado, e ele notifica aqui o usuário dando parabéns para ele
da compra que ele acabou de realizar. Legal, pessoal. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do de todos os repositórios, né? São 4 repositórios que contêm todas essas aplicações. E vamos lá. Corrigindo, pessoal, na verdade são 5 repositórios. Havia um opcional e dentro do requisito e eu optei por criar ele, que ele eu chamei ele de orquestrador, né? Ele contém todos os arquivos YAML aqui que ajudam a subir toda a aplicação nos containers e também dentro do cluster, né, usando o comando kubectl, tá? Todos os 5 repositórios, em todos eles nós vamos encontrar aqui uma documentação informando aqui, é, tem um texto de introdução, para que serve cada arquivo contido nele, os pré-requisitos e a estrutura de pasta obrigatória aqui, né? Para utilizar algumas coisas que a gente sabe que é complicado e sensível o uso ali do Docker Compose, por exemplo, para subir todas as aplicações localmente, né? Como dentro do Dockerfile a gente tem a pasta das aplicações ali todas certinhas, se a estrutura não estiver sendo respeitada, a gente vai ter problema na hora de subir todas as aplicações. Então, eu tenho aqui o YAML para subir as aplicações no Kubernetes, né, no cluster aqui, o deploy da API, né, de todos os workers certinhos aqui, tanto da API de usuários quanto de jogos ali do catálogo, e os workers também aqui, catálogo de notificações, todos estão aqui. Tenho toda a parte de configuração aqui e secrets também, o YAML específico para isso. E o mais importante aqui, o Docker Compose aqui, né, que eu usei bastante para subir todo o ambiente localmente, com as dependências, né, porque eu estou usando para mensageria o Kafka, então ele sobe primeiro o Kafka e depois ele sobe todas as aplicações. Tá certo, pessoal? Eu tenho um arquivinho aqui duplicado, eu vou deletar ele aqui. Legal. Fora essa parte aqui do orquestrador, eu tenho também os outros 4 repositórios, né? São 5 no total, todos eles públicos aqui. Falando um pouquinho do repositório de catalog, ele vai contemplar, né, conforme no desenho lá, tanto a API quanto o worker, né? Eu separei em 2 projetos aqui no mesmo repositório. No total são 5 projetos, né, conforme o desenho, 2 APIs e 3 workers. Então eu tenho uma API aqui de catálogo, onde todos os jogos aqui são cadastrados, então tem o CRUD aqui bonitinho para poder obter todos os jogos cadastrados, obter um único por ID, fazer o post e o update também aqui para criar novos jogos aqui, tá? Depois eu vou mostrar tudo isso funcionando. E tem a parte também dos pedidos, onde eu consigo criar novos pedidos, né, onde o usuário faz a aquisição, a compra, consultar um pedido por ID, consultar todos os pedidos também e alterar o status dele para aprovado ou reprovado, tá bom? Que é esse método aqui, ó, alterar status. Legal. O que mais que nós temos aqui, né? Tem o workerzinho, né? Esse worker, ele é responsável. Nós temos aqui o evento dele, né? Que ele consome a mensagem de pagamento processado para ele poder disponibilizar aqui. Ele chama a API de catálogo para poder disponibilizar um jogo adquirido pelo usuário na biblioteca dele. A gente tem a chamada aqui do método da API, tá?
Ele consome, entende que o pedido foi aprovado e adiciona na biblioteca do usuário. Legal, que massa. O tempo é curto, tem que agilizar aqui. Vamos para o outro repositório. Tem o repositório de usuários, onde a gente tem o CRUD aqui todo, né, na controller, para tanto para fazer autenticação, né, que a gente tem o controle aqui de autenticação usando JWT, e a gente tem os dois perfis de administrador e de usuário. E o CRUD todo para criar usuário, alterar informações, obter todos os usuários. A gente tem tudo isso aqui. Além disso, essa API ela também publica, né, no tópico para informar que um novo usuário foi cadastrado e enviar o e-mail de boas-vindas para o usuário. Boa. Qual o outro repositório que nós temos aqui? Temos o repositório que processa os pagamentos, que simplesmente é um worker, né? Esse worker, ele consome a mensagem de que um pedido novo foi feito, né? E depois que ele consumiu, ele faz o processamento de aprovação desse pedido e publica no tópico de pedido aprovado. É isso que esse worker faz. E por último aqui, né, a gente tem o repositório de notificações, que é o repositório que vai notificar o usuário, né, vai enviar o e-mail tanto dando as boas-vindas para ele, né, que acabou de entrar dentro da plataforma, quanto parabenizando ele por ter adquirido um novo jogo. Então eu tenho aqui toda a parte de consumo de um novo pedido que ele comprou, né? De um novo pedido que ele acabou de comprar, e aí ele faz todo o processamento aqui e envia o e-mail dando os parabéns para ele, e também ele consome o tópico de que um novo usuário foi criado e envia aqui o e-mail de boas-vindas. Eu tenho serviços aqui, né? Eu usei o mail, a gente tem aquele mail kit, né? O pacote Nugget para poder enviar e-mails. Eu tentei usar o SMTP Client, mas ele está obsoleto, então tanto que não estava funcionando. Aí eu usei o Mail Kit e deu tudo certinho. Eu vou mostrar para vocês a aplicação funcionando, tá? Ele obtém aqui os dados da conta SMTP que eu criei especificamente para isso e ele envia os e-mails tudo certinho. É isso aí. Então, para finalizar, eu vou mostrar um pouco para vocês da aplicação funcionando como um todo e também do processo de usar o Docker Compose para subir todo o ambiente, para subir todas as aplicações em containers localmente. Pessoal, quero mostrar para vocês aqui o uso do Docker Compose e para vocês verem subindo todo o ambiente aqui, tá? Então, aqui dentro do Docker, a gente pode ver que eu não tenho nenhum container aqui, né? E aí eu vou usar o Docker Compose, isso tudo localmente, né? Para criar e subir todos os containers aqui, tá bom? Então eu nem preciso especificar qual que é o nome do arquivo, porque dentro desse diretório eu tenho aqui, ó, um único Docker Compose ali, que é esse arquivinho aqui, né? Então basta, como eu tenho ele, é um único arquivo com essa nomenclatura, basta eu rodar o comando Docker Compose up, né? "-d", e ele já vai subir aqui tudo. Demora um pouquinho esse processo, né? Principalmente por causa do Kafka aqui, para ele subir todo o ambiente.
fazer o download, né? Não só do Docker, mas das aplicações que eu criei também, né? Enquanto ele está processando aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho novamente o Docker Compose. Acho que é legal abrir por aqui. Como é um arquivo YAML, nessa estrutura aqui fica mais legalzinho. Então tem toda a parte aqui do Kafka, né? E as dependências. E aí depois ele vem com as aplicações, catálogo API, workerzinho, API de usuários e assim por diante, tá bom, pessoal? Vamos aguardar aqui subir o ambiente e eu vou mostrar para vocês que ele subiu. Então, pessoal, pronto aqui, tá? Todo o ambiente já já subiu todos os containers, tudo bonitinho. A gente pode ver aqui, ó, que com base no Docker Compose, né? No arquivo YAML, todas as configurações que estão lá, ele conseguiu subir tanto o Kafka quanto os containers de todos as 5 aplicações, né? As 2 APIs e os 3 workers aqui. Ó, ele subiu tudo bonitinho. E aqui eu consigo ver no Docker Desktop os containers aqui todos bonitinhos aqui, ó, todos em execução, né? Com base nas imagens aqui também. E diante disso, vamos fazer um teste na aplicação, tá bom? Vamos mostrar de ponta a ponta o funcionamento aqui de todas as aplicações. Então, tendo todo o ambiente no ar, a gente já consegue ver aqui, né? Olhando aqui para o Kafka, eu tenho os meus 3 tópicos aqui, né? O Order Place Topic, Payment Process Topic e User Create Topic. Esses aqui, né? O primeiro indica que um pedido foi feito, né? Um pedido de compra de um game por um usuário. E aqui que um pagamento foi processado, né? E aqui que um novo usuário foi criado. E se a gente olhar em todos eles aqui, não tem nenhuma mensagem ainda publicada, tá? Não temos nenhuma mensagem publicada aqui, tudo vazio. E temos os meus 3 consumidores aqui, né? Que são os 3 workers, que vão consumir esses tópicos aqui. Legal. As minhas APIs estão no ar também, né? A API de usuário, onde eu tenho a controller aqui de authentication e de usuário, onde eu posso buscar um usuário, buscar todos os usuários aqui, né? Buscar por ID, alterar os dados, deletar e criar novos usuários e fazer toda a autenticação aqui, né? Obter o token e entrar aqui com autorização para poder usar os endpoints aqui. E a outra API, que é a API de catálogo, onde eu tenho todo o CRUD aqui dos jogos, né, que eu chamei aqui de game, também para buscar todos, buscar por ID, alterar, deletar ou criar novos games. E a parte dos pedidos aqui, criar novos pedidos, né, buscar todos, buscar por ID e aqui trocar também o status dele para aprovado ou reprovado, né? Eu tenho essas opções aqui também. E por fim, tem a controller aqui da biblioteca do usuário, onde eu consigo incluir um novo game para o usuário, buscar todos os games que tem para um determinado usuário ou buscar todos os usuários para um determinado game também. Tem essas 2 opções nessa controller. Para facilitar todo o fluxo, o que eu fiz, né? Eu, eu criei os arquivos de testes aqui que agilizam todo o trabalho, tá? E eu tenho aqui também a minha caixa de e-mail, ó, ela tá vazia. Então nós vamos fazer uma simulação pontual. Eu estou conectando aqui na API de usuários, então eu vou me autenticar aqui com esse e-mail, com essa senha, tá? Então vou me autenticar. Obtido o token, né?
eu armazeno o token aqui e eu já consigo obter esse token nas demais chamadas aqui, através desse artifício que eu pego o bari aqui, que ele guardou dentro desse name login aqui, ó. Ele guardou e eu consigo obter o token por aqui. E o que que eu vou fazer? Né? Eu já consigo aqui obter todos os usuários, né? Da API. Pode ver que aqui eu não tenho cadastrado, eu tenho 5 no total, eu não tenho Rodrigo Siqueira Silva. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse teste aqui, eu vou fazer um post e vou criar o Rodrigo Siqueira Silva. Então, acabei de criar o Rodrigo. Então, se eu for dar uma olhada aqui e obter todos os usuários cadastrados, já vou ter o Rodrigo Siqueira Silva aqui e acabou de chegar o e-mail aqui para mim, ó, de boas-vindas. Então, se eu for dar uma olhada aqui no meu e-mail, vou excluir essa propaganda aqui, esse anúncio, e vou dar uma olhadinha aqui no e-mail de boas-vindas, ó. Então, olá, Rodrigo, seu cadastro foi concluído com sucesso. Então, bem personalizado aqui, bem legalzinho, tá? Vamos dar continuidade no processo agora. O Rodrigo, o que que ele vai fazer? Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, né, é legal a gente dar uma olhada aqui na mensagem que entrou, né, de usuário criado aqui no tópico, né? Então tem aqui, ó, criou um novo usuário e aí o worker lá de notificação pegou essa mensagem e enviou o e-mail. Foi isso que aconteceu. Vamos dar continuidade no processo e vamos fazer uma compra agora para o Rodrigo, né? Como que a gente vai fazer a compra para o Rodrigo? A gente vai vir aqui, agora no arquivo de testes do catálogo API, e eu consigo aqui, por exemplo, né, obter todos os games aqui, ó. Eu tenho todos aqui cadastrados aqui, eu deixei 5 pré-cadastrados também com seu devido preço, se está ativo ou não. Consigo criar um novo game, né? No total tenho 5 aqui, vou criar um novo game. Ó, ele criou o Free Fire aqui. Se eu for obter todos de novo, agora eu tenho num total ter todos de novo. E aí, o que que eu posso fazer aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou simular uma venda para o usuário 6. Que o usuário 6 quem que é? Lembram, voltando aqui, se eu for obter todos os usuários, o usuário 6 é o Rodrigo. Então eu vou vender para o Rodrigo o Game 1. Tá? Então se eu clicar aqui, eu já consegui vender. Se eu for avaliar, aqui eu tenho uma opção de verificar todos os pedidos, ó. Eu tenho no total um pedido só e ele já está com o status processado. Então ele já rodou todo esteiro. Inclusive eu já recebi o e-mail ali de compra bem sucedida ali, né? Dando os parabéns pela compra. Se eu for verificar aqui, eu tenho obter todos os pedidos, só tem um só. Eu consigo ver também quais são os games que tem disponível aqui, usando a controller de biblioteca do usuário e passando aqui o ID do Rodrigo, que é o 6. Eu só tenho esse game aqui disponível para ele, né? Vou vender mais um game para o Rodrigo agora, que é do ID 2, né? Ele só tem o ID 1 aqui, vou vender, eu vendi, ele começa no status 0, né? E aí se eu for consultar todos os pedidos, ó, já chegou aqui também mais um e-mail da compra feita por Rodrigo. Se eu for obter todos os pedidos, agora ele tem dois aqui, né? Aqui eu estou obtendo todos os pedidos, tem dois e os dois estão na biblioteca do Rodrigo também, tá? E aí olhando aqui o e-mail, tinha o e-mail de boas-vindas, só que eu tenho das outras duas compras aqui, né? Game 1, né, que ele fala aqui que foi uma excelente escolha, que ele adquiriu o produto Minecraft aqui,
E tem o outro também, a outra compra que ele fez do outro jogo. São os dois que ele adquiriu. E se a gente for dar uma olhada no Kafka, já rolou aqui também, né? As mensagens das duas vendas aqui processadas para o Rodrigo, do Game um e do Game 2. E eu tenho aqui também dos pedidos criados, né? Tem as mensagens dos pedidos criados. É isso, pessoal. Tá? É isso que eu tinha para mostrar para vocês. E vamos se organizar agora e estudar para a terceira fase aí. Muito obrigado.